Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil Bonduki. No dia 22 de dezembro, a Câmara Municipal aprovou a revisão da Lei de Zoneamento e, em janeiro, o prefeito Ricardo Nunes vetou vários artigos. Como o senhor avalia esse processo? Infelizmente, todo o processo de elaboração da revisão da Lei de Zoneamento foi um processo equivocado. O Executivo realizou um processo sucinto, apenas com audiências públicas virtuais, sem fazer uma análise técnica adequada, sem fazer uma leitura territorializada da cidade, do zoneamento, da aplicação da lei que estava em vigor, e apresentou um projeto cheio de problemas que não dava conta do problema urbano da cidade de São Paulo. No entanto, o mais grave não foi nem isso. Mas grave foi a maneira como a Câmara encarou esse processo. Porque a Câmara, sem ter respaldo técnico, sem ter condições de efetivamente fazer uma revisão do zoneamento, mexeu inteiramente no projeto que o próprio Executivo enviou. E chegou a um projeto totalmente equivocado, com muitos problemas, por exemplo, retirando o poder de decisão do CONPRESP, que é o Conselho do Patrimônio, transferindo uma decisão que era técnica para a esfera do Legislativo da Câmara. Também propôs a verticalização nos miolos de bairro, nas zonas mistas, nas zonas de centralidade, com edifícios mais altos, o que iria gerar uma dispersão da verticalização pela cidade. Propôs uma coisa totalmente absurda, que é a possibilidade de fazer empreendimentos habitacionais em áreas de proteção ambiental. Retirou a obrigação de doação de áreas públicas em novos parcelamentos. Em suma, a Câmara Municipal fez um projeto de lei que atendia a interesses específicos, sem efetivamente ter condições técnicas de elaborar. O projeto de lei, aliás, a lei que foi aprovada na Câmara, ela era uma lei que havia, além desses problemas sérios conceituais, também problemas formais. Um texto mal redigido, uma incompatibilidade entre o texto e os mapas. Em suma, um projeto cuja aplicação ia ficar muito difícil e realmente é lamentável que esse processo tenha tido esse desenrolar e esse resultado final. Professor, os vetos que o prefeito Ricardo Nunes promoveu na lei aprovada na Câmara corrigiu esses problemas? Olha, eu diria que os vetos do prefeito foi o mínimo que ele poderia ter sido feito para evitar que a lei piorasse ainda mais a situação na cidade. Ele fez 58 vetos importantes, retiram vários desses absurdos que foram colocados pela Câmara, mas isso não corrige os vícios de origem. O prefeito também não podia, na sanção da lei, mudar a lei, ele só pode vetar pedaços da lei aprovados pela Câmara. Então, a lei continua tendo problemas muito sérios, tanto problemas que foram introduzidos no Legislativo, como, inclusive, a timidez, a falta de uma proposta mais aprofundada do projeto do Executivo, que, como eu disse, foi elaborado sem estudos técnicos aprofundados, sem uma discussão do território, porque, na verdade, uma lei de zoneamento precisaria se discutir cada bairro da cidade, efetivamente, o que está acontecendo e o que se espera daquele bairro, ou até mesmo de cada quadra. Então, nós não podemos ter um projeto que simplesmente trata a cidade como se ela fosse uniforme. A cidade é muito diferenciada. E hoje as zonas que nós temos na cidade, elas são zonas ainda muito limitadas para dar conta da diversidade que nós temos no território. Eu entendo que, por conta disso, uma nova revisão do zoneamento terá que ser feita, porque essa realmente não deu conta das necessidades da cidade. Por outro lado, certamente vão aparecer pedidos de judicialização, ou seja, de artigos como aquele que mexe nas zonas de corredor, dentro das zonas exclusivamente residenciais, as ECOR, que não foi vetado pelo prefeito, como inclusive pedidos gerais de veto da lei, como talvez o prefeito pudesse ter feito, vetar a lei como um todo para recomeçar esse processo. Isso porque o processo de debate foi insuficiente e porque a lei efetivamente incorre em várias ilegalidades. Eu entendo que, por conta disso tudo, nós precisaríamos, nos próximos anos, discutir uma nova lei de uso e ocupação do solo, preferencialmente a partir dos planos regionais, dos planos de bairro, como inclusive determina o plano diretor.
Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.